da base da AME São Paulo, estiveram conosco, ainda estão aqui, e falaram dos desafios da obra que está sendo realizada em alguns países do sudeste da Ásia. Nós vimos um vídeo com o Robson e a Aline, que estão no Camboja, cuidando das crianças. E no sábado, e hoje pela manhã, nós tivemos a presença do pastor Humberto, da sua família que está conosco. E realmente tem sido dias desafiadores, dias de palavra profunda de Deus ao nosso coração. E nós vamos encerrar essa noite, ouvindo mais uma vez aquilo que Deus tem para falar conosco. Ele faz um trabalho entre os Dalits da Índia, e ele vai compartilhar conosco mais algumas coisas nesta noite, e com certeza a sua vida vai ser muito abençoada, tocada e desafiada em nome de Jesus. Irmãos queridos, é um privilégio, a gente poder passar esse fim de semana com vocês. Foi agradabilíssimo. Estamos já sentindo a saudade como família. Aqui está minha esposa Silvia, Alejandra Gutierrez Aragão. Aragão é a minha parte nesse nome. O resto é tudo argentino. E, irmãos, eu tenho o privilégio, de poder ser casado com essa moça há 23 anos. E nesses 23 anos Deus nos deu essa coisinha aqui bonita, que está vestido com um trajezinho indiano, só para vocês verem. É um traje de festa. E ele hoje veio bonito. Ele queria colocar um terno. E esse é o traje que eles usam lá para poder... E a minha esposa também está vestida com a roupa indiana. Aliás, hoje no Brasil a moda tem muito a ver com a Índia, Então a gente louva a Deus. Minha esposa está fazendo um trabalho entre mulheres que estão sendo traficadas no mundo inteiro. Um trabalho chamado Freedom Climb. E ela representa esse ministério aqui no Brasil. E eu gostaria que ela, em alguns minutinhos, ela dê para os irmãos uma ideia do que é esse movimento chamado Freedom Climb, o que nós nos propomos fazer como operação mobilização. E isso eu tenho certeza que vai te desafiar também a interceder por mulheres e crianças no mundo inteiro que estão sendo agora mesmo vendidas, entregues às mãos de homens que estão fazendo muito dinheiro ao redor do mundo por causa dessas meninas. Boa noite, irmãos. Realmente é um prazer estar aqui com vocês. E eu acho que Deus sempre está falando, sempre está lançando novos desafios. E esse ministério Freedom Climb, uma escalada pela liberdade, é um ministério recente na UEM. Na verdade, são mulheres que são desafiadas, não somente missionárias da UEM, mas às vezes pessoas de igrejas que sentem o desafio também. Existe uma parte física nisso todo, mas cada uma que tem que participar, cada pessoa que participa de um evento desses, de escalada ou o que for, deve levantar $10 mil. O ano passado, na última escalada, foram levantados $450 mil. Esse objetivo é por quê? Porque se só participasse quem tem $10 mil, eu tenho $10 mil, disponibilizo e participo desse evento, na verdade só eu ficaria sabendo, mas o objetivo é que cada mulher ela vai ter que levantar esses recursos, porque nem todo mundo tem $10 mil, eu não tenho mesmo. Mas aí o objetivo é divulgar o projeto. Para que existe isso? E a OEM tem muitos projetos que visam o resgate e a prevenção do tráfico humano e da exploração da mulher infantil. Então, com isso, ao ter que levantar esse dinheiro, essas ofertas,
o ministério é conhecido, as necessidades são conhecidas. Então, existem esses 30 projetos, esses 450 mil dólares foram para apoiar diferentes projetos que existem para resgate de mulheres, algumas que já são escravas sexuais ou são exploradas, ou crianças que são exploradas, ou tráfico de crianças para doação de órgãos também, e em diferentes partes do mundo, como na África, na Ásia, né, na América Latina também. Eu estive recentemente na Costa Rica, onde é feito um trabalho onde as mulheres que são muitas vezes espancadas pelos seus companheiros, que não têm uma condição de sair dessa vida, né? Elas agora, a OM tem um ministério de prevenção, permitindo que elas tenham uma renda, um trabalho, um convênio médico, e assim muitas têm saído de uma situação de sofrimento. Tem um hino que a gente canta, né? Eu me emociono quando canto, que fala assim: eu não saberei qual é o preço que foi pago por mim na cruz. E realmente tem coisas, irmãos, que a gente está envolvido na prevenção, no resgate de crianças, de mulheres no tráfico humano. Quem participou da escalada diz que, na verdade, é uma meditação constante de tentar se colocar no lugar de mulheres que, ainda que queiram, não conseguem sair dessa exploração. Mulheres que, por exemplo, na Nigéria, mulheres que são, às vezes, ameaçadas, os familiares são ameaçados, ou existem ameaças de magia negra que fazem com que as mulheres, às vezes, acabam saindo do país e não denunciam os seus opressores. Uma coisa que existe muito difícil é a denúncia desses casos. Por quê? Porque geralmente tem gente grande no tráfico humano. Humberto estava comentando que, na verdade, o tráfico humano ele perde só para o tráfico de drogas e o tráfico de armas. Porque, na verdade, quando um traficante compra a droga para vender, ele compra aquela droga e vende e só lucra uma vez. Mas quando ele compra uma mulher e vende e adquire essa mulher como uma propriedade, ele vai ter lucro constante enquanto essa mulher viver. Então, por isso que o problema é muito sério. Temos trabalho na Áustria, temos trabalho na Índia mesmo, esse resgate de meninas. E quando eu falei que a gente não sabe, tem certas coisas que a gente só saberia passando, mas fica muito longe da gente conseguir imaginar. Eu não consigo imaginar, irmãos. Faz tempo que a gente está envolvido, mas eu não consigo imaginar o que uma mulher, o que uma criança sente, o que um pai sente quando passa um dia, 2 dias, 3 dias, não tem condições de dar um alimento para o seu filho, sua filha, e acaba entregando num centro de prostituição para que sua filha não morra de fome. Então, esse é o nosso objetivo, levantar recursos para que esses projetos existam e essas crianças e essas mulheres não sejam mais exploradas. Eu gostaria de ler Lamentações 2:19, e esse tem sido um desafio para mim, um chamado para mim, né, que diz assim: levanta-te, Lamentações 2:19 diz: levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias, derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor. Levanta a ele as tuas mãos pela vida dos teus filhinhos, que desfalecem de fome na entrada de todas as ruas. Então, eu acho que Deus tem nos abençoado de muitas maneiras, ou com recursos financeiros, ou com a criatividade que o brasileiro tem de sobra. Então, a gente tem muito para fazer. Se você não tem um salário, se você não tem um recurso, você tem alguma forma, alguma coisa para fazer, para ajudar. E recentemente eu passei por uma experiência
eu fui num lugar, e por isso que eu digo que tem coisas que só a gente passando para poder entender. Eu fui recentemente num lugar, apresentei meus documentos, e na hora a pessoa fala assim, você é argentina. Parece ser piada, né? Mas foi de verdade. Eu falo assim, a senhora é argentina? Fala assim, a senhora não pode entrar. Eu assim achei, falei, não, aí até estava tentando explicar, esse é o meu documento brasileiro, eu sou residente, aí tá aí o número, eu dei o número, falou, não pode entrar estrangeiro. Eu, faz 24 anos que eu estou no Brasil, nunca tinha passado por uma experiência dessas. Eu comecei a chorar, porque eu falei assim, me senti como mínimo de que um estrangeiro se sente às vezes num país muçulmano. Mexe com a gente, mexe com a rejeição. Eu me senti assim totalmente excluída e comecei a chorar. Que depois, quando eu cheguei na minha casa, eu comecei a chorar mais e mais. Então, com isso que eu quero dizer, que às vezes tem coisas que a gente acha que vai passar e que não vão afetar a gente. Então, às vezes a gente pensa que sabe o que uma criança passa, ou que uma mulher sabe o que passa e a gente não faz ideia. Então, a única coisa que eu acho que a gente pode fazer é pedir oração, pedir na oração que Deus nos dê a sensibilidade. Nós vimos vídeos, nós vimos DVDs da situação que as pessoas vivem na Índia. E eu hoje estava comentando com um dos irmãos, que eu falei assim, o que mais me dói é que a gente vê esse vídeo por uns segundos, mas a gente sabe que nesse mesmo instante tem Dalits descendo no esgoto para desentupir esgoto, mergulhando naquela sujeira, que tem mulheres que nesse mesmo momento crianças são arrancadas dos seus pais para estarem servindo sexualmente. A gente que teve uma infância não consegue imaginar o que é ser roubada a nossa infância, a nossa alegria de brincar, de pertencer a uma família. Então, eu gostaria de pedir oração para vocês por esse ministério que se chama Freedom Climb, Escalada pela Liberdade. A gente, quem tem condições de levantar a voz, nós estamos fazendo isso por essas mulheres que não têm voz, que elas tenham condições de sair dessa vida. Ainda é pouco o que a gente pode fazer, mas agora, atualmente, a gente está num objetivo de um evento menor, uma contribuição menor, e eu preciso levantar até outubro $2.000 para contribuir com esses projetos. Que Deus abençoe muito vocês, e eu louvo a Deus, porque a gente viu na nossa mesa quantos de vocês têm ido e querido se envolver com esse ministério. Que Deus abençoe. Obrigado, Silvia. Minha esposa fala um bonito português, vocês viram, né? Se você não conhece que ela é uma argentina, vai achar que ela é uma brasileira de algum lugar por aí. Né? Que bom. Queridos, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. Nós hoje vamos ler a partir do verso 25. Eu faço parte de um movimento que está no mundo inteiro, 115 países do mundo. Temos um navio Logos Hope, é um navio com 500 tripulantes de 35 nacionalidades diferentes. É uma nação unida, Nações Unidas, mas verdadeiramente estamos unidos por uma causa, que é Cristo Jesus. Ali dentro você vai ver unidade em Cristo. Aliás, só há unidade verdadeira em Cristo Jesus. Uma vez, Ferdinando Marcos, que era o rei lá de onde, meu Deus? Das Filipinas. Ele entrou no nosso navio
e disse: vocês parecem Nações Unidas, só que vocês estão unidos mesmo. Isso é importante, você ouvir de um homem tão injusto, ele falando esse tipo de coisa. Quando ele foi no navio, eram escafandristas por baixo do navio, gente por cima, segurança em tudo quanto era lugar, simplesmente para manter aquele homem seguro. Um homem que era procurado, já morreu, mas só a esposa dele, só de pares de calçados, ela tinha uma loja dentro da casa dela, que ela usava aqueles pares de sapatos tão bonitos e chiques. Então, queridos, nós temos aí diante do mundo, né, um desafio muito grande. Não há fundo que possa ajudar nesse tipo de coisa que a Silvia estava dizendo aqui. Se você pensa que de repente o teu dízimo, a tua oferta é suficiente, não é. O mundo está num caos. O diabo tem feito uma desgraça nesse mundo. As ideologias que foram trazidas através da história, começou lá no Velho Testamento, quando o povo de Deus deixou de ser teocrático para pedir um rei. Queremos um rei como qualquer outra nação. E Deus dizia: olha, eles vão tirar teus filhos da tua casa, vão tirar tuas casas, vão tirar tuas propriedades, você vai trabalhar muito, mais do que as horas necessárias. Não reclame se você está trabalhando muito. Isso aí foi problema do pecado, do próprio povo de Deus, lá no passado, que trocou uma ideologia saudável, pura, que era Deus no centro, para escolher qualquer outra coisa, qualquer outro governo. Aliás, irmãos, falar em governo, a teologia dos nossos dias acha que Jesus é a Dilma. Porque você já viu como o povo de Deus acha que Deus tem que dar casa, Deus tem que dar carro, Deus tem que dar trabalho, Deus tem que dar tudo aquilo que o governo precisa dar. Algum tempo atrás, um dos profetas orou. Ele viu Deus assentado no alto e sublime trono, Isaías. Porque o sistema da época era a monarquia. Era um rei no trono e os súditos respondendo a esse Deus. As ideologias vão mudando. Tem gente que não sabe o que significa monarquia. A gente hoje fala que Deus está reinando, mas a gente não sabe o que é um reino. O reino há um rei. Aliás, o reino de Deus é um negócio maior do que você, maior do que a igreja, maior do que o país, maior do que o universo. O reino de Deus cabe todo mundo desse mundo e poderemos colocar outros mundos se houvesse vida por aí. Por isso que Deus ama e Ele é capaz de desenvolver na igreja dele esse amor tão grande que Ele tem por esse mundo. Mas nós às vezes confundimos as coisas. Queremos um Deus para nós, queremos um Deus para nossa barriga, queremos um Deus que sirva aos nossos interesses, quando na verdade é o contrário. Deus está buscando aqueles que queiram servi-lo, que queiram dar a sua vida por amor a Ele. Aquele que perder a sua vida por amor do Senhor, ganhá-la-á. E há muita gente perdendo a sua vida, buscando em qualquer outra coisa resoluções que possam te trazer felicidade. Há tanta gente agora mesmo dizendo: eu quero ser feliz. Quer abandonar a esposa, quer abandonar o marido, porque diz que quer ser feliz. Não há felicidade desse jeito. Deus não nos colocou aqui nesse mundo para sermos felizes do nosso jeito. Nós só seremos felizes quando obedecermos à vontade do Pai. Amém, irmãos? Olha, vamos dar uma olhadinha no que Lucas capítulo 10, verso 25 a 28, está dizendo aqui. Diz o texto:
E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe, sempre tem gente querendo botar Jesus à prova, você sabe disso, né? Onde Jesus ia, tinha fariseu. Onde Jesus se levantava para fazer alguma coisa, tinha um questionando. E faziam perguntas interessantes para Jesus só para pegá-lo. A ideia aqui, irmãos, desse doutor da lei, que você vai ver, ele quer pegar Jesus, quer levar Jesus a uma corte, quer condenar Jesus. Eu hoje pela manhã disse que não há na história do mundo inteiro uma pessoa que foi julgada como Jesus foi julgado. Jesus é julgado não pelo que ele faz, mas pelo que ele diz ser. Eu e o Pai somos um. Eu até agora trabalho porque meu Pai trabalha. Eu vim perdoar, salvar o que se havia perdido. Ele fala algumas coisas, irmãos. Eu sou o caminho, não os caminhos, ou um dos caminhos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. O que Jesus diz é digno de ser levado a uma corte. E eles levaram. Tentaram pegar Jesus de todos os jeitos. E aqui está um caso desses, que eu queria expor para nós aqui, juntos, verificarmos o que esse texto tem a nos dizer. E diz, colocaram Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, tua alma e teu entendimento, tua força e teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele sabia tudo de cor. Sabia memorizado. Tinha um conhecimento profundo das Escrituras, primeiro porque ele era um doutor da lei. E nós vamos falar um pouquinho mais do que é um doutor da lei. Porque está cheio de doutores. Está cheio de gente que parece que entende muito de Deus. Parece que entende muito de Deus. E Jesus está fazendo um teste com ele. Porque Deus faz um teste, Jesus faz teste com a gente de acordo com aquilo que a gente conhece dele. Do que a gente conhece da história, do que a gente conhece de... Se fosse um católico, Jesus ia fazer um teste com ele. O que você conhece da palavra? Aí ele ia citar os 10 mandamentos, porque o Vaticano II diz que a pregação católica, ela precisa ser cumprida pelos 10 mandamentos. A salvação tem a ver com você cumprir os 10 mandamentos. Então Jesus, ele conhece tudo. Jesus, ele olha para as pessoas e vê, faz o raio-x. Ele conhece o que está na mente da gente. Você lembra daquela mulher que chega na beira do poço, Jesus está lá querendo um pouquinho de água e fala, mulher, me dá um pouco d'água. Aí ela vê que ele é um judeu. Você sabe que judeu não fala com samaritano? E outra, você não tem baldinho para tirar água do poço. Ela quer discutir com o Senhor. O Senhor não quer discutir, porque Ele não tem por que discutir conosco. Ele olha para nós e vai lá no fundo do coração e vê aquilo que está impedindo você de ser aquilo que Ele quer que você seja. E Ele diz para aquela mulher, mulher, se tu soubesse com quem tu falas, Ele te pediria água e em troca você receberia água viva. E a mulher, vejo que tu és profeta. E quer aquelas conversinhas religiosas, que Jesus não está nem aí para isso. Jesus fala, mulher, vai lá buscar teu marido, vai. Ela, não tem marido. Está vendo? Não tem marido. Profetinha. Jesus fala, falaste bem, disseste bem. Não tens marido, porque os 5 que tens vivido até agora não são teus maridos. O que está vivendo agora também não. Eu acho que ela tomou um susto. Imagina, se você está conversando com o Senhor, aí o Senhor que conhece todas as coisas, olha para dentro de você
e te dá aquele susto. Está pensando que eu não sei? Aquela coisa que você guarda com 7 chaves, que está no profundo do teu coração, que só tu sabes. Na hora que você põe a cabeça no travesseiro, você fica, ai meu Deus, que meu pai nunca saiba disso. Que mamãe nunca saiba disso. Ai, se o pastor souber. Deus. Tem gente que não dorme à noite. Aliás, a causa da depressão, queridos, no mundo, não é problema psicológico. São aquelas coisas que estão lá no profundo coração escondida, que só Jesus sabe e a gente guarda. E chega na cama, aquilo vem. Principalmente se você conhece Jesus, aquilo bate em você e faz você ficar com insônia. Você acorda à noite, a boca fica seca, joelho treme. Você sabe que o telefone pode tocar a qualquer hora. Uma das coisas que eu faço sempre quando passo em frente a um motel, pastor, é buzinar, dar tchau e vou embora. Não faça isso, tá? Não faça isso que você pode arranjar problema. Mas no outro dia eu fiz esse teste, buzinei, dei tchau e fui embora. O cara deu ré. Eu acho que acaba todo fogo. Porque ele deve ficar perguntando, você conhece? Será que é alguém que conhecemos? Porque o pecado é assim. As pessoas acham que nunca vai ser descoberto. Vai dar tudo certo. Eu acho que quando uma pessoa chega em casa, depois de uma buzinada dessa, ela chega em casa e fica perguntando, alguém ligou? Alguém me procurou? Porque pecado é isso. A pessoa vai achando, vai fazendo os planos, vai achando que vai dar certo, vai estimulando a mente, criando o hábito de pensar daquele jeito. Daqui a pouco, irmãos, a gente comete o pecado. E Jesus sabe. Jesus olhou para aquela mulher e a mulher teve que abrir o jogo. E Jesus disse para ela, mulher, vai chegar um momento que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não vai ser num templo, vai ser onde eles estiverem, porque o meu espírito era como se ele estivesse falando, vai habitar em cada um, e cada um será uma igreja, e eles terão o caráter do meu Pai, estabelecido, porque eu dou a vida. E essas pessoas cheias do caráter de Cristo farão obras ainda maiores, como nós cantamos aqui. Você crê nisso? Você crê nisso, queridos? E aí ele conta essa história para esse homem. Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito? E ele, como interpretas? E ele respondeu, o que é certo. Ele deu a resposta correta. Porque uma vez perguntaram para Jesus quais são os 2 maiores mandamentos. E Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o segundo maior, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, isso não tem nada a ver. Você vê, o amor é muito maior do que aquilo que a gente prega. Aliás, você não pregaria nada. Você não falaria de nada se não fosse o amor de Deus por você, em entregar seu próprio filho na cruz, para que você tivesse sentado aqui essa noite. Amém? Você está aqui por causa da graça. Se tua família está aqui, foi por causa da graça. E graça não é nada mais, nada menos do que o amor expresso de Deus por você. E olha, Deus não estava nem aí se você era uma daqueles que estava lá na beira do poço, ou se você era um certinho religioso. Quando Jesus chegou para você, ele estava interessado em você. E tocou você. E fez de você um instrumento para hoje ser bênção na vida dos outros.
Mas esse homem aqui, o negócio dele é discutir com Jesus. Ele quer pegar Jesus. Ele acha que vai conseguir levar Jesus para a corte se Jesus fala uma dessas coisas que mais tarde Jesus fala e o levou para a corte. E aí no verso 28, Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Você vê o que ele pergunta? Aqui está o truque. Olha o que ele pergunta. Jesus, mestre, que farei? Aqui tem um negócio interessante. O que farei? Deixa eu perguntar, você faz alguma coisa para entrar no reino dos céus? Dá para fazer? Você tem condições de pagar alguma coisa para entrar no reino dos céus? Olha o que ele pergunta. Mestre, que farei para entrar no reino dos céus? Porque naquela época, era muito claro que alguma coisa precisava ser feita. E ele está querendo questionar Jesus: o que eu posso fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus vai tratar com ele com a lei. O que está escrito na lei? Como é que você interpreta? Porque a lei, irmãos, ela diz para a gente o que é certo. Mas nós não conseguimos fazer com que essa lei seja completamente praticada por nós. Você vai esbarrar em alguma coisa. Você pode dar um glória a Deus pela graça? Porque ele já foi logo, porque é aquela coisa, né? Você já viu aquelas pessoas, você faz uma pergunta, ele já responde, nem pensa. Como se fosse, amar a Deus sobre todas as coisas é fácil? É impossível, queridos. Pior é amar o próximo. Principalmente se o próximo é alguém que você não gosta. Por isso que quando Jesus testa, ele vai lá no fundo. Ele vai tratar com você naquelas coisas que só ele sabe. E ele vai te fazer a pergunta correta. Essa noite Jesus está fazendo uma pergunta aqui para nós, irmãos. Porque ele sabe que às vezes a gente tem uma performance de quem parece que ama a Deus. Eu disse no outro dia que o momento que o crente mais mente é quando canta. Tudo entrega, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. É mesmo? Você vê? Amar a Deus é você tomar a tua cruz, colocar nas costas. É como uma mochila que não tem muita coisa e deixar Deus te levar. Em outras palavras, não é o que você tem que importa para Jesus, mas é quem você é. O que você é capaz de fazer com aquilo que você tem. Não é o quanto você tem, mas o quanto que você consegue fazer com o que você tem, em prol daquilo que agrada o coração de Deus. Amar a Deus, irmãos, é fácil dizer com meus lábios, como esse doutor. O doutorzinho que vem não é um doutor como um advogado de hoje, é um conhecedor da Torá. É um conhecedor das tradições históricas. É um conhecedor da narrativa e da interpretação oral que era trazida até então. Esse homem conhece tudo. E Jesus está testando ele. E aí quando você olha essa parábola que Jesus está citando aqui do bom samaritano, geralmente a gente chama de parábola do bom samaritano, mas não é não. É a parábola do doutor da lei. É a parábola que Deus está citando para o nosso entendimento do que significa uma pessoa totalmente perdida e a graça de Deus chegando até aquela pessoa. Olha o que Jesus conta aqui no verso 30.
Porque ele faz uma pergunta, esse doutor: quem é meu próximo? Porque ele descobriu naquela hora que Jesus devia ter dado uma olhada tão penetrante nele. E falou, quando ele disse: amarás o Senhor teu Deus, todo teu coração, tua alma e teu entendimento, teu próximo como a ti mesmo, não é isso? Jesus: é isso que está escrito, falaste bem, olha, está memorizado. Faze e viverá. Jesus usa o mesmo termo, o mesmo verbo. Que farei? E Jesus fala: faze. Ama a Deus com toda a tua força, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo, e pronto, você está dentro. E ele descobriu ali na hora: esse homem me pegou. Me pegou. E aí ele faz uma pergunta para Jesus: quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Aí Jesus conta a historinha. Jesus conta uma história que tem a ver com o reino. Toda parábola tem a ver com o reino. Não tem nada a ver. É Jesus contando com termos humanos aquilo que o homem não entende, se for simplesmente com os olhos humanos, lendo o que está sendo lido. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3? Aí Jesus faz uma pergunta. Olha aqui. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Ele nem disse que foi samaritano, porque samaritano nem se pronunciava o nome perto de um judeu. Queridos, nenhum judeu tinha ordem de receber qualquer coisa das mãos de um samaritano. Era um ultraje um judeu receber ajuda de samaritano. Mencionar o nome samaritano. Essa briga vinha de muito tempo. Foi lá da época da reconstrução dos muros de Jerusalém. Quando Neemias sai para reconstruir esses muros, havia uma briga, Sambalate, que batia duro nas ideias que Neemias tinha e fez uma bagunça tremenda com relação a isso. Isso veio lá daquela época. Note que esse homem, ele está tentando aqui agora escapar e Jesus não deixa. Ele vai ter que engolir. Irmãos, eu acho que eu não amo o meu próximo. Eu até tento com esses programas da Lite, pastor, essas coisas todas, a gente fazia um pouquinho, mas não dá para amar como Jesus amava. Às vezes, uma vez eu ouvi um pastor comentando que quando você vai num self-service, você tem aquelas bandejas de alface, tudo bonitinho, aqueles alface, né? E aí tem uma folhinha machucadinha. Aí, por exemplo, eu estou na fila, aí chega a minha vez, na hora de pegar o meu alface, eu pego aquela folha machucadinha, porque eu olho na fila, tem tanta gente, que eu fico com pena daquele que vem lá atrás. Então, eu prefiro comer a folha machucadinha do que deixar para aquela pessoa que vem lá no fim da fila. Não é verdade, irmãos, que nós fazemos isso? Não é? Todos nós. Então, vamos confessar aqui que é difícil amar o próximo. Não é difícil? Pensa bem, é difícil. Aquelas pessoas que, puxa, a gente olha para elas e fala: meu Deus, isso não vai mudar nunca. É difícil, queridos. Mas Jesus insiste. Se você está aqui
foi porque Jesus te amou muito. Já viu aqueles irmãozinhos que olham, Senhor, manda fogo do céu sobre aquela pessoa que é meu inimigo. Deve ter uns 10 orando contra você também. Era um tal de gente queimada chegando na igreja. Verdade ou não, irmãos? Vamos ser honestos. A Bíblia diz que não há um bom, não há um sequer. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós estamos aqui, irmãos, de graça. Deus olhou para você e te amou muito para estar aqui. É um privilégio você estar aqui essa noite. Você pode dar um glória a Deus bem gostoso? Porque você não é qualquer um não. Foi escolhido a dedo no meio de 7 bilhões de pessoas para estar aqui essa noite. E Deus quer fazer de você uma pessoa que o ame com todo o teu coração. Porque até a fé que você tem é Ele que te dá. Para que você o adore. Para que você chegue perto dEle. E Ele te dá essa condição de fazer isso. Eu amo esse texto. Não é a história do bom samaritano. É a minha história. Com o meu Senhor. É o Senhor falando comigo. E agora esse doutor da lei aqui está querendo tratar com Jesus. Ele não tem esse ofício de um advogado que temos hoje na sociedade. Mas é um homem que conhece muito das leis. Mestre, que devo fazer? Ele quer fazer. E Jesus está dizendo, não faça nada. Você não precisa fazer nada. Eu faço tudo. Eu faço tudo. Irmãos, no passado, quando Deus chama Abraão, Ele fala, sai da tua terra, da tua parentela. Eu te darei um grande nome. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas as tuas famílias. Todas as famílias da terra. E é interessante que no texto anterior a esse, no capítulo 11 de Gênesis, você vai ver o povo dizendo, eia, edifiquemos para nós uma torre cujo cume toque nos céus. Edifiquemos um nome para nós. Seremos fortes na terra inteira. Parece a globalização, né? Parece o povo, a elite pensante dos dias de hoje, que acham que vão poder dominar com ideologias o povo de Deus. Eia, edifiquemos uma torre, porque senão seremos espalhados. A ordem de Deus, encham a terra. A ordem dos homens, vamos ficar junto, porque senão somos espalhados. Aqui está a rebeldia. E aí Deus tem que fazer aquele truque as línguas começam a ser divididas. Ninguém entendia nada. Vem para cá os que falam japonês. Those who speak English, please come inside. I can't understand anybody. Los que hablan espanhol, por favor, por acá. Eu não estou entendendo a nadie. Os que falam português, por favor, tem alguém aí? Você pode imaginar um negócio desse? E eles foram divididos. E viveram em clãs, em diferentes lugares. Aí Deus chama um homem e diz para ele, sai da tua terra e vai alcançar essa gente da torre. Porque às vezes Deus divide para reconquistar, irmãos. Olha que coisa linda, Deus dividiu aquele povo todo que queria ser um. Porque o povo junto, quando começa a ficar junto demais, daqui a pouco começa a inventar coisa. Começa a criar problema. Começa a deixar todo mundo em polvorosa. Fica pedindo comida demais. Outros querem comida de menos. Você lembra do povo saindo lá do Egito? E diziam que amavam a Deus, era aquela coisa toda, mas na hora do vamos ver, o pessoal cai fora, irmãos. Cai fora. E Deus usa esse homem. Deus usa esse homem. Vamos voltar ao texto aqui, porque o advogado está esperando aqui a resolução do caso dele. Então, esse homem,
é questionado. Você deve amar a Deus. Você sabe o que é amar a Deus? Quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? E aí ele conta essa história, Jesus conta essa história. Um certo homem vinha descendo de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores. Irmãos, quem é o salteador que nós temos espiritual? Quem vem roubar e matar? Satanás. Esse é o salteador. E quando ele ataca, ele quer te destruir. Ele não respeita ninguém. Ele não respeita a tua posição, não respeita o teu dinheiro, ele não respeita quem você é na sociedade. Ele simplesmente quer mentir para destruir a tua vida. Se ele conseguir o seu intento de mentir, ele não precisa possuir para matar. Ao contrário, a arma letal de Satanás é a mentira. Você dá uma olhadinha no que está acontecendo hoje na Síria. Você dá uma olhada no que acontece no Egito. Você dá uma olhada no que está acontecendo no mundo inteiro. Quantas guerras, conflitos e tudo mais. Mentiras satânicas que fazem os governos viverem essas mentiras ideológicas e criar uma destruição para os seus países. Na Índia, onde uma pessoa nasce e ela imediatamente é considerada de uma casta inferior ou superior, dependendo do lugar que ela nasça. E aí esse homem, ele vem fazer essa pergunta para Deus, para o próprio Cristo, o Filho de Deus. E agora Cristo está lidando com ele. E dizendo para ele, olha, o salteador, ele não está entendendo. Porque a linguagem de Cristo é espiritual. Só quem tem o Espírito consegue entender isso. Esse homem quer tirar uma onda de Jesus. Mas Jesus está falando para ele uma linguagem que nós aqui entendemos. Satanás te rouba, tira tudo que você tem, que você construiu, tira a tua família, tira teus filhos, te deixa à beira da morte, no meio da estrada da vida. E aí Jesus conta mais uma história. Aí de repente vem um sacerdote. O sacerdote supostamente deveria ser um homem bom. O que você acha? O sacerdote conhecia da lei de Deus. O sacerdote, a definição do sacerdote é aquele que representa Deus para o povo e representa o povo diante de Deus. Sacerdote já havia terminado a sua tarefa no templo em Jerusalém. Diz que ele vinha descendo também de Jerusalém para Jericó. Acabou a tarefa, estou indo para casa. E ele vê um homem caído no chão. E quando ele vê o homem caído no chão, ele passa de longe. Por quê? Ele passa de longe. A desculpa dele é que se eu tocar nesse homem, que está praticamente morto, nu. Aliás, o que Satanás faz é te deixar nu. Ele tira tudo de você. Paz, tudo, dinheiro, tudo. E quando esse homem vê aquele homem nu, porque nu, quando você está numa situação desgraçada pelo pecado, você fica transfigurado. A tua cara é de tristeza. A gente fica como sujo. Às vezes as pessoas nem reconhecem que nível ou classe social você é. Eu já conheci médicos que eram mendigos. Se você vai na Cracolândia, lá em São Paulo, você vai ver gente que tinha uma profissão muito boa. Aquele sacerdote, quando viu aquele homem, se eu tocar nele, eu vou ficar impuro, tenho que passar por um cerimonial tremendo, a minha agenda está cheia para essa semana. E foi embora. Aí diz que viu levita. Levita é aquela moçada que cuida das coisas no templo. Você que canta. Você que faz as coisinhas bacanas na igreja. E acha que isso vai te levar para o céu. Assim como o sacerdote, que conhece muito e acha que o seu conhecimento é tudo. E é interessante que quando o levita passa, ele olha e passa de largo.
Ele vê o homem caído lá no chão. Talvez eu vou chegar atrasado para o ensaio do coro. Estou falando isso aqui, irmãos, mas não tem nada a ver com a sua igreja. Tá? Não tem nada a ver. Eu estou falando isso aqui porque isso é importante, que é a interpretação do texto que nós estamos lendo. Tá bom? De repente a agenda está cheia. Eu não posso parar. Se eu for atender esse camarada aí, não vai dar certo. Eu vou embora. E foi embora. Passou de largo. Aí Jesus coloca na história esse samaritano só para quebrar esse camarada. Aí um certo samaritano, aí o camarada já deve ter ficado... vai falar de quê desse homem? Ele vem e vê aquele homem caído, quase morto. Passa óleo e azeite nas feridas dele. Irmãos, óleo e azeite de samaritano, num judeu, é um ultraje. Não pode. Não pode. O judeu não pode receber isso. Coloca esse homem no seu jumento. Pega do seu dinheiro. Vai e paga o alojamento para esse homem. Pede para aquela estalagem, o dono, cuidar desse homem. Olha, se faltar algum dinheiro, na volta eu pago. Não foi nem a sinagoga. Eu pago. E aí Jesus faz a perguntinha final. Quem dos três realmente ama ao próximo? Ele não tinha saída. Se não dizer o samaritano, só que ele não disse, ele falou o terceiro. O terceiro. Até dizer que foi um samaritano era um problema para aquele homem. Irmãos, eu queria dar aqui algumas das desculpas que a gente dá, só para a gente ir embora logo para casa, do que a gente fala quando a gente vê uma pessoa que precisa da graça e nós não damos. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Os eruditos nunca vão estar onde se precisa deles. Os eruditos geralmente estão fazendo leis, estão criando regras para que as pessoas tenham dificuldade de entrar no reino. Os eruditos, irmãos, eles não têm a coragem de ir aonde as pessoas estão caídas na beira da estrada, no lamaçal do pecado, e tentar levantar essas pessoas com as suas mãos. Da mesma forma, a gente vê que alguns levitas, no outro dia eu fui numa igreja, tinha tanto levita. Fui numa igreja que tinha um cantor, não vou dizer o nome aqui para vocês não ficarem aqui depois nervosos, porque é muito famoso ele. Veio para uma conferência missionária, porque naquela igreja, para trazer gente para a conferência missionária, tinha que trazer um cantor famoso. Aí veio muitos jovens. E ele disse algo interessante naquela conferência. Nós não precisamos ir para lugar nenhum. O Brasil está cheio de necessidade. E eu era o pregador da noite, irmãos. E eu, com a minha cabeça lá com os Dalites, 300 milhões de pessoas escravizadas. E aquele camarada dizendo, não precisamos ir para lugar nenhum. Aqui no Brasil tem tanta necessidade. É verdade. Mas espera aí. Aí cantou, depois eu perguntei para ele, querido irmão, quando me deram a palavra, né? Querido irmão, você falou um negócio aí que fiquei impressionado. A Bíblia diz que aquele que canta, cante. Aquele que ensina, ensine. Quando a gente começa a passar do nosso limite, a gente vai perdendo sentido, vai falando coisas que não são reais. O país que o irmão esteve fazendo uma turnê do hotel,
para uma igreja ou para um clube. É um país tão carente. A religião é essa. Aí demos uma ideia do que era o país que ele disse que não precisava do evangelho. Mas você vê, as pessoas arranjam desculpas para sua comodidade, ao invés de fazer a obra que Deus quer que elas façam, que é ir buscar aqueles que não têm perna para chegar até o lugar da graça. Irmãos, ao menos que a graça vá até essas pessoas que estou narrando aqui, eles nunca conhecerão de Jesus. Estamos juntos, irmãos? Estamos juntos? Ao menos que Deus te mova o coração para ir até onde essas pessoas carentes estão, eles nunca vão sair daquilo. Ao menos que Deus mova o teu coração para colocar do teu dinheiro, do teu recurso, daquilo que Deus tem dado para você, e você muitas vezes acha que foi a obra da tua mão. Ao menos que você entenda que amar ao próximo significa você ser grato a Deus por aquilo que você não compraria nunca, por aquilo que você não faria nunca por você, que é ganhar a eternidade. E Deus te deu de graça. E se de graça recebeste, de graça, passe aos demais. Então tem algumas desculpas que nós damos. Alguns se recusam a ajudar ao homem por medo de segurança pessoal. É verdade isso? Às vezes eu fico olhando na televisão, porque as pessoas devem pensar assim, se eu me envolvo, talvez o mesmo vai acontecer comigo. Vai que o bandido, o traficante me veja tocando nesse camarada aqui, vem me buscar. É a lei do silêncio. Está cheio de lei do silêncio por aí. E o nosso país vai seguindo. E a gente vai para a igreja cantar, Maranata, vem Jesus, estou liberto pelo sangue. Talvez se eu me envolver com essa pessoa, se eu tocar nele, alguma coisa vai acontecer comigo. Talvez eu serei espancado, serei roubado. Muito arriscado esse lugar. Ai, pastor, no outro dia eu estive numa igreja, o pastor falou assim, esse homem é o homem de missões, conhece muito da obra missionária. Eu fiquei abismado comigo mesmo. Olha, será que eu sei tudo isso? Irmãos, quando eu subi naquele púlpito, eu me senti tão mal, porque parecia que nenhum pastor tem que pensar como eu. Que a obra missionária é coisa só para gente louca. Porque na verdade é isso. Eu não sou louco, queridos. Eu sou inteligente demais. Porque precisa ser inteligente para aceitar o convite do Senhor. Você precisa ser muito corajoso para dizer, eis-me aqui, Deus. Usa a minha vida. Na verdade, eu diria que não. Você é até sábio em dizer, eis-me aqui, usa a minha vida. Corajoso é dizer, eu não vou. Porque pior coisa é você cair nas mãos do Senhor. Talvez vai chegar no final da tua vida e você vai dizer, se eu tivesse ido, se eu tivesse feito, se eu tivesse me disposto um pouco mais, talvez eu fosse uma pessoa feliz. Porque não há felicidade sem ser obediente a Deus. Estamos juntos, irmãos? Então, alguns pensam assim. Outros não se envolvem por preconceito, orgulho. Se eu me envolver com essa pessoa, eu terei que mudar minha agenda. Não posso mudar minha agenda, não. Vai custar finanças esse negócio. Se eu me envolver com uma pessoa, um mendigo qualquer desse, ou então um rico desses camaradas que põe medo até na gente. Queridos, aqui não tem nada a ver com classe social. Tem a ver com o poder de Deus em usar você para a transformação de vidas. Porque esse Espírito que está em você vai fazer você um instrumento nas mãos do Senhor para fazer aquilo que Ele quer ao você ser uma testemunha. Isso vai me custar tempo valioso.
A minha agenda está cheia. Jesus, irmãos, ele apresenta aqui esse pensamento do bom samaritano, para que a gente pense nas desculpas que a gente dá. Uma outra desculpa que, para a gente não se envolver, é devido a esse frio julgamento que a gente faz, que sugere que a pessoa está recebendo o que ela merece. Ah, esse aí está aí porque mereceu. Está pagando os pecados. A gente até espiritualiza. Está pagando pecado. Ó, fez o que fez? Está aí, deu nisso. Imagina se Deus pensasse assim de você. Hã? Se Deus tivesse a mesma ideia com você. E Deus tem uma misericórdia tão grande com a gente, né? Todo dia a gente olha para a cruz de Cristo e Ele, filho, vem cá, muda os teus caminhos. Me adora, porque eu te amo. Amém? Então, algumas vezes é fácil a gente esquecer que a graça nos alcançou, irmãos. E o que é a graça? Esse presente merecido que nós recebemos. Outros, por um senso de prioridade equivocada e um entendimento equivocado sobre a verdadeira religião, da perspectiva de Deus, começam a fazer julgamentos. Ah, na minha religião isso não acontece. Na minha igreja, nem essas pessoas nem chegam perto. Irmãos, a gente faz um julgamento que de repente as pessoas para serem crentes têm que ser assim, 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 assim. Quando você vai até eles, você precisa entender que Jesus quer alcançar aquela vida e trabalhar com essa vida como um discípulo daqui a pouco. E daqui a pouco ele vai se tornar aquela imagem do Senhor por causa de você, da igreja. É aqui que a gente aprende a crescer. É aqui que nós somos equipados. É aqui que Deus começa a fazer a transformação. Conforme a gente vai vendo essas pessoas chegando, a gente vai se achegando a eles e mostrando o que Jesus está fazendo em cada um de nós. E a palavra de Deus começa a entrar através da escola dominical, tudo que eles vão aprender aqui nesse lugar. Às vezes a gente fica preocupado se a pessoa verdadeiramente está entendendo o que você está falando. Às vezes a gente acha que é só levantar a mão e já estou dentro. Queridos, a salvação é um processo que começa com a justificação, vai para a santificação e termina na glorificação. Santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Outros devido a acharem que não possuam respostas para tal problema daquele homem ou daquela mulher. Eu não sei qual é a desculpa que as pessoas dão, mas são milhares. Eu poderia ficar aqui talvez a noite inteira dando desculpas. Por que a gente não faz a obra do Senhor? Deixa eu te dizer uma coisa. Missões é amor a Deus e amor ao próximo. Vamos definir assim? Missões é amor a Deus e amor ao próximo. Não dá para ser um missionário, não dá para ser um crente, vamos colocar assim, não dá para ser um crente sem procurarmos amar a Deus e amar ao próximo. Com todas as nossas falhas que vamos ter, Deus vai corrigir isso. No dia a dia, Deus está corrigindo isso, fazendo com que eu vá aprendendo mais e mais a me controlar. A controlar a forma de eu atingir as outras pessoas, de eu conversar com as outras pessoas, de eu demonstrar o amor de Deus para as outras pessoas. E quando isso acontece, queridos, a igreja do Senhor vai tendo um poder tremendo, porque ela vai praticar aquilo que ela conhece muito bem, que é a palavra de Deus. Isso que aconteceu lá na Índia, quando aqueles indianos vieram buscar a gente e perguntaram: será que Deus aceita a gente? Se nós aceitarmos a Cristo, Cristo aceita a gente? E nós perguntamos para ele: o que quer dizer aceitar vocês? Eles disseram: liberte os nossos filhos, que os nossos filhos possam ser alguém na vida. Nós já não podemos mais, já não temos mais condições, até a nossa mente fica confusa em pensar que é um Deus que nos ama tanto. Mas nossos filhos estão crescendo, fala para eles de Jesus. Liberta os nossos filhos, dá educação para eles, deixa eles saberem e lerem
a própria palavra de Deus. Eles não podem ler nem escrever. Ensine-os. Traga professores. Fala para eles que eles são amados por Deus. Aí o segundo pedido que eles fizeram, liberte nossas mulheres. Nossas mulheres só catam excremento humano. Aquele irmão que veio me trazer um jornal hoje, você tem um jornal aí? Traz aqui para mim, por favor. Ele hoje leu no Estadão, é o Estadão, né? Folha de São Paulo. Olha o que saiu aqui, irmãos. Coisa interessante. Trabalho sujo. Índia ainda tem 1,3 milhão de catadores de excrementos responsáveis por limpar as fezes de 15 milhões de pessoas. Está aqui na Folha o que nós estamos tratando na conferência missionária. O mundo lá fora não aguenta isso. A igreja, irmãos, ela tem que ficar indignada com toda a injustiça na sociedade. Não só lá na Índia, aqui no Brasil, aqui no nosso bairro, na nossa cidade. Nós temos que estar indignados. Nós não podemos conviver com essa realidade achando que Deus não tem nada a ver com isso, que Deus é só nosso, que eu sou salvo e pronto, que isso não me atinge, então não tenho nada a ver com isso. Queridos, o amor ao próximo, ele te leva aonde a necessidade está. Porque se Jesus estivesse aqui, ele estaria lá. E você, como um discípulo de Cristo, agarradinho nele, você vai onde ele quiser. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E aí você começa a amar como Cristo amou. Eu queria te animar essa noite. Aqueles homens lá vieram para nós e fizeram um pedido. Liberte nossas mulheres. Liberte nossas mulheres. E o outro pedido que eles fizeram, sejam a nossa voz. Irmãos, ser a voz de 300 milhões de pessoas, para um grupo de pessoas que só conhece a palavra de Deus, é algo difícil. É algo muito difícil. E nós já perdemos 139 pastores, 45 igrejas foram destruídas por ciúmes. Porque quando você faz o bem, eu fui assistir com meu filho aquele filme O Homem-Aranha 2. Eu conheço tudo de filme de criança, tá? Se você quiser depois conversar comigo, eu te dou umas dicas boas de filme de criança. E aí, uma das palavras que o ator principal ele fala é: toda vez que a gente quer salvar uma pessoa, nós temos problemas. Toda vez que eu tento salvar uma pessoa, tenho problema. Na Índia, essa é uma realidade. Toda vez que a palavra de Deus, ela começa a ser pregada, nós vamos ter problema com a política. Nós vamos ter problema com a sociedade. Nós vamos ter problema com aqueles que detêm a mão de obra barata. 300 milhões de pessoas são mão de obra barata, que não se paga salário. São crianças exploradas para construção civil. Mulheres que quebram pedras para construção civil e carregam isso nas costas. Quando você está falando aqui de missões, nós estamos falando em qualquer lugar desses campos que a igreja aqui está cooperando, você está falando de amor ao próximo. Alguém que vai deixar o seu conforto para ir do outro lado do mundo, tocar uma necessidade que, se ele não fosse, nunca ninguém poderia trazer a graça de Cristo. Quando você falar de missões e estiver pensando em missões, nós estamos pensando, é a graça do Senhor alcançando aquele que não tem perna para se levantar, aquele que está quase morto na beira do caminho. É a graça de Deus colocando aquela pessoa no jumento e trazendo aquela pessoa até um lugar onde ela possa restaurar sua dignidade, levantar-se novamente, custe o que custar, doa a quem doer. Nós vamos fazer a obra de Deus, porque para isso estamos aqui, amar a Deus e amar o próximo. Quem é o próximo? Talvez seja aquele que está tão distante de você, que você nem conhece. Talvez seja aquela pessoa que você mais odeia. Esse é o teu próximo. Talvez seja aquela pessoa que você hoje à noite pode chegar em casa e chamar no telefone e dizer: eu ouvi
que o Senhor quer que nós nos reconciliemos. E eu gostaria de fazer isso, amando você como Deus me ama. Irmão, se nós não perdoamos, é porque muitas vezes a gente não reconhece a graça sobre nós. Porque quando nós reconhecemos a graça, que só Deus é capaz de dar para nós, nós somos capazes de fazer o mesmo por aqueles que não merecem. Estamos juntos, irmãos? Estamos juntos? Missões é isso. Missões é você amar a Deus com tudo que você é e olhar para o teu próximo. Não importa quão próximo de você ele seja. O próximo aqui é aquela pessoa que está carente da graça. Dê a graça. Dê a graça. Vá lá. Gaste do seu dinheiro. Não precisa nem perguntar, porque lá no céu, quando o Senhor te chamar, naquele dia que Ele te chamar, Ele vai te perguntar: o que você fez? Não com essas palavras, mas Ele vai dizer: quando eu estava com fome, me deste de comer. Quando eu estava com frio, você me cobriu. Quando eu estava na prisão, você foi me visitar. Bem-vindo, servo bom e fiel. E o servo bom e fiel, ele nem sabe que fez isso. Ele fez, porque o caráter de Cristo estava nele. Ele não pensou enquanto ele ia gastar. Ele não pensou se aquela pessoa merecia ou não. Ele não pensou, ele simplesmente vai lá e faz a obra que o Senhor colocou no coração dele. E o resultado disso, irmãos, é que o Senhor vai falar: entra para o reino que te foi preparado antes da fundação do mundo. Depois que ele perguntou para o papai: mas quando eu te vi com fome, o Senhor disse: quando você fez a um dos meus pequeninos, a mim você estava fazendo. Eu e você não sabemos quais são os pequeninos do Senhor que Ele tem ao redor desse mundo, ao redor desse Brasil, aqui nesse bairro. A gente só sabe que o Senhor enviou a igreja: ide, fazei discípulos. E ao fazermos isso, vamos tocar os pequeninos do Senhor. E eles virão, porque aqueles que ouvem a voz do Senhor, como um bom pastor, eles sabem quem Ele é. E eles virão, porque eles foram escolhidos por Deus para vir. Eu não sei, você não sabe. Por isso nós fazemos missão. Por isso nós vamos até eles. Por isso vamos levando a graça do Senhor para essa gente. E tem nesse mesmo texto os bodes, que vão perguntar para o Senhor: Senhor, mas quando eu te vi com fome, quando eu te vi com sede? Senhor, toda vez que você não fez. Toda vez que você... Mas Senhor, eu pregava. Senhor, eu vi milagres. Mas você viajava de jatinho, para cima e para baixo. Você fez da palavra de Deus algo que eu nunca pedi para ser feito. Você mentiu. O resultado está lá, irmãos. Tem muita gente falando em nome do Senhor que vai ser tratado como bode naquele dia. Mas eu falei, tá bom, você falou. O doutor da lei falava. Mas o doutor da lei não era capaz de deixar a sua zona de conforto para tratar das necessidades humanas. Eu estou te pedindo, em nome de Jesus, que como igreja, nós sejamos um instrumento, porque eu tenho certeza que esse é o coração do seu pastor. Esse é o coração da liderança dessa igreja. Esse é o coração dos meninos que cantam aqui na frente. Eu acho que nós juntos, irmãos, somos bem poderosos nesse mundo. Não precisa de tantos. Talvez umas dezenas de homens valorosos somos capazes de mudar a situação dessa cidade. Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu creio que aqui dentro estão os melhores profissionais, aqui dentro estão os melhores advogados, aqui dentro estão os homens que podem mudar essa sociedade, se nós amarmos a Deus e amarmos o nosso próximo, como nós amamos a nós mesmos. Que Deus te abençoe. Deus te faça ver missões a partir da palavra de Deus e não a partir dos sentimentos que a gente às vezes tem de pena ou de tristeza, de ver o mundo do jeito que está.
Nós fazemos missões porque Deus nos pede que façamos a obra que só Ele é capaz de fazer através de nós. Amém? Que Deus te abençoe como igreja. Obrigado, irmãos, por ser uma igreja missionária. Obrigado por oferecer tanta gente para esse mundo. Que Deus te abençoe ricamente. Que Deus te faça crescer no entendimento da palavra e conforme você vai crescendo, que Deus te use